todo mundo pode discutir futebol, né? Mas para um jornalista, para um treinador, para um jogador, para qualquer gente que vive com o futebol, em função do futebol, a experiência, a rodagem faz muita diferença. Para você entender melhor. Inclusive, evidências, coisas que estão latentes e tal. E quando o Carpini fala sobre idade, não é exatamente idade, mas talvez rodagem. Então, o Carpini tem vivido, o Massini sempre fala isso, e ele passou um pouco pelas coisas que a gente discute aqui. Por isso que é tão bom a gente falar antes e depois ver as coisas sendo debatidas depois, né? O Massini sempre fala da questão natural de ele estar enfrentando pela primeira vez um monte de coisas. 50 mil no estádio, organizado ao lado dele, o resto contra ele, as redes sociais, jogadores muito famosos, Rames Rodrigues, lesões, falta de possibilidade de repetição do time, falta de possibilidade de impor o estilo de jogo que ele gosta. Então, tudo por isso ele está fazendo a sua primeira investida na Série A do futebol brasileiro e, consequentemente, eu falei para vocês na semana passada, foi a primeira vez que ele saiu do país para dirigir um time de futebol contra o Talheres na Argentina. Então, é natural, Máximo, que ele sinta tudo isso, que ele passe por tudo isso. Agora, ontem, especificamente, ele entrou no jogo já sabendo que, se o time não ganhasse, ele perderia pelo menos um elemento daquele tripé que sustenta o treinador. O que sustenta um treinador no clube de futebol? Não somos nós aqui, não. Resultado? O resultado, ele vai acima do tripé, né? Porque o resultado, ele se sobrepõe ao tripé. Mas o tripé... Muito raro demitir alguém ganhando, né? Embora aconteça, muita gente, eu vou voltar rapidamente nisso depois, comparou o jogo de ontem aos 2-0 do São Paulo, do Puerto Cabete, o último jogo do Rogério Ceni. Não são situações comparáveis por diversas coisas. O Rogério Ceni já entrou naquele jogo demitido. Não era o caso do Carpini. A gente falou ontem aqui. O Carpini não está demitido. Se ele perder esse jogo, ele não ganhar esse jogo, ele vai ser demitido. Porque o tripé cairia. O tripé é torcida, jogador, cúpula. Se tem um desses pezinhos mais frágeis, o técnico já... Cada um tem o seu peso. E ele sai do jogo 2-0, na marra, com 50 mil pessoas no estádio, ainda com o tripé firme. A cúpula, a torcida organizada, que faz diferença num estádio de futebol. Ele acaba o jogo indo na torcida independente, agradecer o apoio. E, sobretudo, em relação aos jogadores, que vinham falando... da permanência dele, e na coletiva ele falou muito das demonstrações e tudo mais, e de fato a comemoração, são coisas que a gente observa, a comemoração, a saída do jogo, os jogadores com o treinador, você observa, por exemplo, 1000 diferenças em relação à situação do Rogério Ceni lá atrás, que ele já não tinha mais o tripé, ele já não tinha a cúpula, ele brigou com todo mundo dentro. Ele não tinha os jogadores, lembrando o episódio do Marcos Paulo que a gente falou aqui, o Luan, o Rafinha e o Luciano exigiram da direção uma providência contra o técnico, não sei se vocês lembram disso, e sem as duas pernas, a torcida que sempre respeitou o Rogério como ídolo, com uma perna só o banco cai. E o Rogério já tinha caído. O Carpini ainda tem esses fios, que o Massa falou assim, tem 3 fios ali. Mas, e o futebol tem disso, hoje em dia tem muito disso, ainda mais porque a gente não pode conviver tanto com os jogadores e treinadores, falar, trocar ideias. Tem o jogo e tem a entrevista. E a gente sempre analisa o jogo e a entrevista. E aí se assemelha muito ao que era o São Paulo do Rogério. O trabalho do Carpini se assemelha ao que era o trabalho do Rogério no São Paulo, em termos de sistema, lesões e entrevistas polêmicas. Cada um do seu jeito. Aliás, o Gustavo Amaral, que participa com a gente com um superchat aqui. Obrigado, Gustavo.
Diz aqui, ó, todo arrogante na entrevista depois de vencer o Lanterna do chileno, com o time sem criar nada, com 2 gols após os 80 minutos. Aí acho que entra um pouquinho aquele elemento, né? Se faz com 10 e depois passa um jogo horroroso, a torcida termina o jogo em baixo astral. São 80 minutos sentado ali vendo nada. Como acaba no fim, o pessoal fala, ganhamos, aquela coisa maravilhosa. E nenhum time que não ganha nada desde dezembro, não fosse o Rafael, pegou uma bola importante, estaria fora. Duas. Assim, parênteses, antes de ir para a entrevista, que eu acho que vale a pena a gente debater com mais calma. Nenhum time de futebol ganha o jogo na véspera ou goleia o seu adversário na véspera. É necessário respeitar, como também o Massa sempre fala, os torneios sul-americanos. O Flamengo enfrentou um adversário tão patético como o São Paulo e também ganhou por 2-0. O Internacional acertou um adversário na Sul-Americana que a gente não consegue pronunciar o nome, empatou 0-0 no Beira-Rio. Né? A pressão lá, eu acho que é a maior. O Grêmio perdeu do Huachipato em casa. Então, o Corinthians ganhou de 4, o Corinthians ganhava de 1-0 e você tem um jogador expulso, deslanchou. Depende do jogo, depende da situação. Não existe, você tem que respeitar o que é o torneio. Né? E para o Cobressal, depois de empatar o primeiro jogo em casa, um empate seria maravilhoso, deixaria o time vivo. E assim, a tensão toda, a novidade dos 3 zagueiros, o time todo novo, não seria fácil. Evidentemente não seria fácil. Marcílio, eu tentei comparar, e falei antes aqui, com aquele momento em que o Abel lança 3 zagueiros contra o time mais fraco do campeonato, o Coritiba. Não era jogo para 3 zagueiros, não era. Mas por que o Abel lançou contra o Coritiba? Porque poderia ser um caminho dali para frente. E ele insistiu. O Coritiba era o time mais fraco do campeonato. Jogar com 3 zagueiros contra ninguém, que era o fato, e foi assim no Brasileiro, não significa nada, pode significar. Mas é difícil o torcedor entender essas sutilezas de uma escolha e tudo mais. Mas o que me surpreendeu foi o pós. A coletiva ele foi por confronto total. Total. A ponto de citar o Tele, né? Não, então, aí... de vir com números, que é um recurso muito... vejam só vocês como os números mostram que eu não estou fazendo um mau trabalho. O Ceni, quando começou como técnico de São Paulo em 2017, ele ia para a coletiva com o scout. Depois de ser tão ridicularizado, na segunda passagem ele já não fazia mais isso. Mas ele fazia exatamente o que o Carpini fez. O Carpini estudou coisas da época do Tele, da Libertadores, sabia exatamente das 5 derrotas do Tele antes da vitória na Libertadores, citou sutilmente a dificuldade do time do Dorival ganhar fora de casa, só ganhou uma fora de casa. Então ele estava se defendendo, ele atirou para todo lado. E aí, eu acho que o mais sensível foi quando ele falou mal do São Paulo internamente. Do departamento médico, da estrutura, da recuperação. E isso aí já provocou no São Paulo outras vezes tsunamis. Na época do Crespo, pouquinho, e sobretudo na época do Rogério. Agora na piscina e tal. E precisa ver se esse terceiro tripé, que é a cúpula, a estrutura, reagirão à entrevista dele de uma forma... foi um desabafo, vamos ver e tudo mais. Essa situação em que o técnico, e aí se parece outra vez muito com o Rogério, quase que culpa a estrutura pelas questões das lesões, ele, ao mesmo tempo, assim como fez o Rogério, se exime de culpa pelas lesões. E eles têm culpa. O Rogério teve e ele tem. Porque ele se trai na resposta seguinte, ele fala, eu quero um time mais intenso que jogue tal, e eu preciso de jogadores... Primeiro, ele não tem um elenco com essa característica. Na verdade, ele fala assim, Arnaldo, desculpa, só para te ajudar. Ele fala assim, nós fizemos reuniões internas, nós temos muitos jogadores machucados. Cita 12 ali, né? E isso não é por causa do meu modelo de jogo. Senão cai tudo aqui, precisamos dividir as responsabilidades. Mais à frente ele fala, talvez nós não estivéssemos preparados para o meu modelo de jogo. Porque você sempre quero um time mais intenso. Entendeu? Agora, eu fico pasmo, senhores, como isso não foi resolvido lá atrás. Resolvido ou pensado? Não, resolvido. Mas quando se contrata porque um treinador... alguém pode falar... Não é a contratação, Arnaldo. Assim, foi contratado. O time jogava no modelo, mais posse de bola, respira mais durante o jogo,
jogadores preservados. Lucas, com a sua condição física, que se descobre agora que é precária. A condição física do Lucas é precária. É um jogador que tem que ser tratado diferente. Não se pode tratar os iguais, os diferentes... De formas iguais. De formas iguais. Então, não adianta ele, Carpini, porque ele quer, porque ele gosta, porque ele vai querer, o Lucas aberto. A vida está mostrando para ele que o Lucas não aguenta jogar nesta posição. Ele precisa correr rápido, 15 metros, 10 metros, volta rápido. Menos vezes. Menos vezes, porque se ele tiver que sair. Aconteceu no Allianz Parque, é culpa do gramado. Aconteceu de novo agora, outra vez. Toda vez que ele joga do lado de campo, ele se machuca. Entendeu? Então, essa é uma questão. E aí tem a ver com o São Paulo. Mas aí vocês dois trazem elementos. Esse tripé que você citou aí, que é o tripé que é o mais forte dos outros. Que não é o mais forte que os jogadores, tá? Então, mas é quem manda. Mas é quem manda. Mas vocês trazem dois elementos muito importantes. Porque assim, isso que você está falando tem todo fundamento e tem a ver com quem pensou em contratar o Carpini. E você, quando dá ideia, você falou, não sei. Mas alguém lá dentro fez essa aposta. Alguém lá dentro, que você deve ter o nome, falou assim, é uma boa ideia, é um jovem, vamos trazer, vamos apostar, fez um bom trabalho no Água Santa, no Juventude, pá. Essa mesma pessoa agora é a que está na incumbência de dizer assim, pessoal, acho que a minha ideia talvez não fosse tão legal assim. Mas eu acho que a ideia é simples. A ideia é muitas vezes contratar um treinador na situação que o São Paulo tinha, é por exclusão. Então, um estrangeiro não vai conhecer a temporada do futebol brasileiro, tal, não sei o que lá. Um brasileiro experiente, não tem. É muito diferente da escolha do Dorival. Isso muda muito a situação. Rogério Dorival para Carpini agora. O São Paulo tinha um nome óbvio no mercado disponível, que era o Dorival. Aliás, o Dorival passou e não tinha essa discussão, né, gente? E as condições... Não tinha conversa, não tinha guerra na verdade. Mas o Dorival tem um elemento que a gente não pode esquecer, que o Vessone talvez saiba de alguma outra coisa. O Corinthians também estava a perigo ali. Sim. E aí o São Paulo foi... percebeu o movimento. Quando o Corinthians liga, o Júlio tá lá em Santa Catarina, pegou o avião e falou, o Corinthians vai encher o saco, deixa eu viajar. E viajou para fechar. Então é isso, né, galera? Essa vitória aí do Carpini sustenta ele mais tempo no cargo, né? Sustenta ele mais tempo no cargo. Se ele perder ontem ou empata, pra mim já era. Agora, essa coletiva que ele deu aí, atacando tudo que é lado aí, falando Tele, Dorival, falou do departamento médico, que ele tem razão que o departamento médico do São Paulo não é de hoje, que é uma M, mas ele saiu atacando pra tudo que é canto. Vamos ver como isso vai repercutir, qualquer informação a gente vai reagir junto aqui, mas é uma vitória pra tirar o São Paulo do sufoco, né? O Talleres empatou contra o Barcelona, até os resultados tá dando certo pro São Paulo, e o São Paulo mantém vivo aí na Libertadores. Quem sabe a gente jogar pelo empatezinho ali no Equador, né, contra o Barcelona, né? E depois no segundo turno da Libertadores, o São Paulo joga 2 jogos em casa e um fora contra o Cobressal. Então o São Paulo dá para o São Paulo se classificar. Dá, cara. O São Paulo jogando minimamente bem, dá para o São Paulo se classificar. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, comenta a opinião de vocês aí sobre o que o Arnaldo falou, sobre a coletiva, né? Será que se o Carpini perder sábado pro Fortaleza, será que o Fortaleza meteu 5-0 ontem, tá? Se o Carpini perder sábado, será que ele continua no São Paulo ou não? Então, vamos ver aí, vamos reagir junto aí. Qualquer informação a gente reage aí, valeu? É nóis, todos crescem pra Band Esporte, link do canal da Band Esporte na descrição aqui, é nóis.